Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque na última aula eu não consegui fazer a demonstração de como seria feita a nossa primeira peça, que é uma camiseta básica. Deu tempo ali de eu mostrar mais ou menos a estrutura dessa camiseta que nós faríamos, mas não como que a gente posiciona tudo e prepara nosso material para de fato desenhar a nossa peça. Então, como nas próximas aulas o intuito é sempre acompanhar vocês fazendo na lousa, eu achei que o vídeo seria uma forma de demonstrar com maior detalhes e de ser um material de referências que você sempre vai poder olhar caso tenha dúvida de como fazer, certo? Então, no Siga, eu vou deixar essa base, que é uma base maior, de corpo inteiro, bonitinha, certo? Tem as especificações de, de alturas de peças, tanto da parte superior quanto da parte inferior. Porém, como aqui a nossa peça ela sai muito pequena, porque já é um desenho que é um corpo inteiro em uma folha sulfite, ela ficaria mais ou menos assim. E aí, eu achei que isso dificulta um pouco a questão de representação de linhas. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa mesma base e ampliei ela, que é essa que tá aqui, que foi a que eu entreguei para vocês na última aula, para a gente fazer as nossas peças mais ampliada, para que vocês conseguissem perceber mais os detalhes, né? E como a gente está trabalhando com desenhos muito pequenos, o pouco que se aumenta já ajuda na visualização e na representação desses detalhes, certo? Então, por isso que a gente está usando ela ampliada assim. Eu sempre vou imprimir as bases para vocês quando a gente for utilizar, mas se alguém tiver interesse de imprimir, vai estar tudo lá no Siga, certo? Bom, primeiro a gente começa, agora partindo de fato para o desenho, né? Primeiro a gente começa colocando a nossa folha de base, né? Que sempre vai ser a folha com o nosso corpinho, seja masculino, seja feminino, seja infantil. Ela sempre vai ficar embaixo e aí a gente vai vir com a nossa folha branca por cima. Nesse caso aqui é sulfite. Tem uma galera que gosta de fazer com papel manteiga, que é aquele mais transparentinho, que com certeza, né, deixa ali super visível. A gente consegue fazer com outros papéis também. Só que quanto mais grosso o papel, mais difícil é de visualizar essa base por baixo. O que pode te ajudar na hora de visualizar é uma mesa de luz. Eu dei uma comentada por cima, pretendo mostrar na próxima aula como funciona essa mesa de luz, que basicamente é uma prancheta luminosa que vai por baixo do seu desenho e a luz que vem por baixo ajuda eu visualizar as linhas da folha que está embaixo aqui da minha sulfite. Outra dica que eu dei para quem tem alguma mesa de vidro, algum local, né, que tem o vidro transparente assim por cima, é colocar uma lanterna por baixo e daí a tua folha em cima. Essa mesa aqui eu tô uma mesa de vidro. Eu coloquei o papel aqui para não ficar aparente, mas eu consigo fazer isso nessa daqui, por exemplo. Eu não preciso de uma mesa de luz necessariamente. Mas isso é para quem tiver dificuldade de visualizar. Mas aqui, ó, até mesmo no vídeo, vocês conseguem ver que a forma do meu corpinho já fica aparente na minha folha sulfite de cima. E aí, a primeira coisa que vocês vão fazer é posicionar a peça de vocês. Aqui, eu não vou, como é o primeiro desenho, eu não vou especificar, se tem que ter algum cuidado para colocar ela para posicionar ela na folha, né, vertical, horizontal. Primeira coisa, sinta-se à vontade para poder testar, é o primeiro desenho. A gente vai focar mais no desenho do que na posição na folha, certo? E quando tiver alguma especificidade dessa, eu vou sempre passar para vocês. Aqui, por enquanto, poderia ser tanto na vertical, né, a folha em pezinho assim, ou na horizontal, eu vou fazer na horizontal. Certo? Coloquei aqui. Então, pensando lá naquela nossa camiseta básica. Então, eu vou posicionar a minha folha em branco em cima do meu corpinho. E aí, eu vou começar a fazer os meus primeiros traçados. Lembre-se que a gente vai precisar
da nossa lapiseira, de preferência com grafite HB, ou o meu lápis, cadê? Com grafite HB, sempre muito bem apontado, se for usar o lápis, certo? Pra gente não fazer linhas grossas. Minha borracha, que pode ser uma borracha comum, pode ser uma borrachinha de detalhe, só para se eu precisar apagar. Bom, então pensando no nosso modelo, eu vou olhar aqui para o meu corpo e vou começar a traçar ele nesse corpo. Então, aqui, ó, eu sei que a minha peça, ela tem um decote mais fechado. Então, aqui eu tenho meu pescoço. Eu vou direcionar onde iniciaria aqui o meu decote e eu sei que ela vai até o final aqui do ombro. Aqui eu tô fazendo pontinhos, fica bem fraquinho, né? Mas eu tô fazendo pontinho só para demarcar o limite dos espaços. Venho aqui embaixo e vou demarcar também nessa linha que é a linha do seio, onde vai a minha cava, para poder fazer a representação da minha cava. Depois disso, eu sei que a minha peça segue reta e que é uma peça mais alongada. Então, eu vou colocar aqui, ó, na linha onde começa a calcinha da minha base, só para mim ter uma referência, certo? Fiz alguns pontinhos para delimitar o formato. Então, agora, eu posso vir ligando alguns pontos que são retos. Então, eu venho aqui no meu ombro. Ligo meu ombro. Lembre-se sempre de fazer um movimento bastante delicado com o lápis ou com a lapiseira. Não apertem, não apertem. Vai com a mão bem levinha. Treinem isso, sabe? De ter a mão leve na hora de fazer o traçado. Bom, aqui, ó, eu sei que aqui é a altura da minha cava, certo? Então, aqui no meu desenho eu tenho uma linha auxiliar aqui lateral. Deixa eu até tirar essa daqui para dar para ver. Que é essa linha aqui, ó. É essa linha aqui. Então, a minha cava, ela vem até aqui. Logo, vou representar a lateral da minha blusa saindo daqui. Do outro lado, a mesma coisa. Certo? O que significa que o meu traçado de lateral vem aqui. Por que é tão longe do corpo? Porque o modelo ele é afastado do corpo. Então, essa é a minha interpretação ali daquele modelo. Tá vendo que o corpinho dela tá aqui? Se fosse uma baby look, eu me manteria mais rente aqui ao corpo. Como é uma camiseta mais ampla, eu faço meu traçado mais amplo. E eu tô usando essa linha lateral para ser um guia, certo? Bom, para desenhar as minhas cavas, a gente viu que ela tem um desenho, né, específico de cava, que pode diferenciar de acordo com o modelo, mas o mais tradicional é quando a gente faz ela saindo aqui do ombro e fazendo a curva aqui na parte de baixo. Ó, esse é meu desenho de cava, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? Um lado, outro lado. E agora eu vou desenhar o meu decote. Então, partindo desse ponto. Fazer com a mão leve é importante porque se eu precisar apagar, eu não fico com a minha folha marcada. Então, ó, fiz a linha de baixo e vou acrescentar o detalhe da ribana, que é o que faz, de fato, o acabamento na minha gola. Então, eu subo um pouquinho. Fechei ela aqui. Sempre na parte da frente, quando eu tenho uma gola assim curtinha, a gente faz a representação da gola nas costas.
Então, a gente pega aqui, ó, e dá essa finalização aqui atrás, que é uma forma de representação da gola das costas, certo? Bom, aqui então falta a minha manga. A minha manga, eu vou representar ela saindo aqui de baixo. Eu vou ter saindo daqui. E eu vou abrir ela 1,5 centímetros. Aqui eu vou apagar, porque ela ficou muito na diagonal. Ó, ajustei essa manga, vou ajustar essa da mesma forma que eu fiz essa pra vocês poderem ver. Ó, então, só tirar aqui pra ver, pra vocês verem. Eu tenho essa linha que vem até abaixo do busto. Como essa minha peça, ela é ampla, a manga ela vem um pouquinho mais pra baixo. Então, eu vou tomar essa linha aqui como referência, certo? Essa daqui. Então, eu tracei essa parte de baixo até aquela minha linha, certo? Desci aqui do ombro. E fechei a parte de baixo da minha manga. Essa parte eu preferi fazer sem a régua. Eu achei que foi mais fácil. E essa é uma dica. Quando a gente tá fazendo linhas muito retas, a gente pode fazer a utilização da reta. Como assim, linha muito reta? Vai ter peças que elas são curvas, que elas apresentam um caimento ou um formato mais curvo, mais orgânico. Aqui nessa camiseta, ela é literalmente toda reta. Então, eu tenho a possibilidade de utilizar a minha a minha régua. E eu posso, inclusive, medir. Então, eu tenho a linha central, eu posso medir de um lado para o outro, né? Ver o tamanho e replicar o tamanho do outro lado para deixar minha peça toda simétrica. Que medidas são essas? São as medidas do seu desenho. A meta é a gente deixar um lado simétrico do outro. Então, eu posso fazer um lado, medir quanto que deu e passar essa informação para o outro lado para mim poder replicar. Em algumas outras peças, por exemplo, pegar o livro que tem aqui, ó. Essa daqui é uma peça curva, certo? Talvez o uso da régua aqui não faça tanto sentido. Na manga, talvez sim. Mas aqui, ó, essa daqui também não. Então, são formas mais orgânicas. Então, eu tenho como fazer meu desenho sem a régua. Eu só tenho que tomar cuidado para não deixar as linhas tortas. Uma coisa é deixar as linhas curvas como forma de representação de caimento. Outra coisa são deixar as linhas tortas e deixar meu desenho assimétrico, torto, né? Fora da proposta do modelo. Então, isso eu tenho que tomar cuidado. Na parte de baixo, então, eu vou seguir as minhas marcações e vou fazer a minha reta, que é a parte que falta. Certo? Basicamente, esse é o desenho da minha camiseta, de uma forma bem crua e bem simples. Aqui, ó, a gola eu até fiz mais fechadinha. Eu acho que vai ser interessante da gente fazer ela um pouco mais aberta. Ó, vamos ver a diferença. Vou apagar aqui.
Vou estipular meu decote um pouquinho maior e vou... Ó. Eu acho que ele ficou melhor assim, e aí eu consigo desenhar inclusive um detalhe das costas, ó. Acho que ele correspondeu mais ali ao modelo, certo? Então, essa eu tenho na minha frente. As linhas de costura a gente vai colocar quando formos fazer o acabamento com a caneta nanquim, certo? Bom, essa foi a parte da frente. Para fazer a parte das costas, o processo vai ser o mesmo. Ó, a única coisa é que a gente vai movimentar a nossa folha, vai passar lá pro lado. Antes, só deixa eu colocar uma linha de guia aqui, ó. Que é interessante que vocês façam. Aqui meu desenho tá posicionado. Aqui em cima, ó, eu posso fazer uma marcação, que é uma marcação que contém na minha base aqui de trás. Então, quando eu movimentar a minha folha, eu vou movimentar ela seguindo essa marcação. Então, essa eu vou passar, essa reta eu vou prolongar ela, para vocês poderem ver, ó. Prolonguei a minha reta e encaixo ela aqui. Certo? Então, eu sigo com as minhas peças sendo feitas na mesma altura. Isso pode ajudar. Essa linha aqui depois a gente apaga. Para desenhar as minhas costas é basicamente o mesmo processo, certo? Então, eu vou marcar aqui os meus pontos. Ah, um detalhe. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho o desenho das minhas costas? Ele tá mais altinho, certo? Porque a parte das costas do decote, ela é mais alta. Então, quando eu for passar pra cá, ele vai ser mais alto também. Logo, não vai aparecer o da frente. Vai ficar só ali o das costas. Então, vamos colocar aqui. Marcação do meu ombro. Marcação da minha cava. A minha lateral. Bonitinho. Então, vamos começar traçando as retas que a gente já sabe que são mais simples. Com a mão bem leve, o traçado bem leve. Depois a gente vai apagar isso, que a gente vai passar a nanquim. A gente faz de lápis para ser o nosso parâmetro. Aqui. Aqui. E na parte de baixo a gente vai deixar reto também. Bom, aqui, ó, eu deixei bem curvadinho, certo? A cava da frente, ó. Ela desce aqui e faz uma curvinha. Geralmente, na modelagem, a cava das costas, ela tem uma curva mais suave. Ela não é assim tão fechadinha, uma curva tão fechadinha. É uma curva mais aberta, mais suave. Como assim? Ó. Certo? É assim que a gente diferencia quando a gente corta o molde a frente das costas. Pelo decote, que o decote das costas é mais alto, e pela cava, ó. Tá vendo? É uma curva mais sutil do que a da frente. Isso é um detalhe de modelagem. Então, geralmente, as costas vai ter essa curva mais suave do que a frente. Vou fazer aqui a marcação da minha manga.
que a representação continua da mesma forma. Aqui. Daqui eu fiz ela mais fechadinha. Certo? Agora é só fazer o nosso decote. Em alguns livros, vocês vão encontrar a representação desse decote das costas sendo feita com a curva ao contrário. Deixa eu mostrar. Porque a gente vai ter uma regrinha na representação que é a seguinte. Deixa eu colocar mais pra cá. Aqui eu tenho a visão do olho, certo? O meu olhinho aqui bem bonitinho. Tudo que tá pra baixo do olho, eu tenho... Cadê? Tudo que eu olho na altura do olho é reto, certo? Tudo que eu olho pra baixo vai ter essa curvatura. E tudo que eu olho que tá pra cima vai ter essa curvatura. Na representação do desenho, eu uso essa regrinha para conseguir trabalhar com os meus volumes, com a questão de perspectiva. Então, na direção do olho eu represento reto, abaixo do olho eu vou ter esse baloado para baixo e acima do olho eu vou ter esse baloado para cima, certo? Seguindo essa lógica, esse decote das costas... Em alguns momentos, em alguns tipos de representações, pode ser que ele esteja assim, certo? Então, a gente vai encontrar esses dois tipos de representações. Porém, quando a gente vira a nossa peça do avesso, no caso aquela camiseta, ela vai tender a ter esse desenho aqui e não esse. Então, por esse motivo, nessa peça em específica, eu vou deixar da outra forma. Mas isso daqui não tá errado, é uma forma de representação que vem dessa linha de raciocínio aqui, do posicionamento do olho do observador. Certo? Em outras peças, talvez isso faça mais sentido. Nessa camiseta, como inclusive a gente tem um modelo físico, vamos seguir conforme tá ali o modelo. Tá, professora, mas quando eu tô fazendo desenho técnico, a minha peça não existe. Então, como que eu sei se o decote é, né, tem a representação para baixo, para cima? Como que fica essa questão dessas linhas? Bom, fica a par de quem tá fazendo o desenho técnico. Não é errado, nem de um jeito, nem do outro. Não vai alterar a percepção do modelo, né? É isso que eu quero dizer. Então, fica a critério de quem está fazendo o desenho. Mas a gente vai ter essas diferenciações. Aqui. Pronto, um decote bonitinho. Certo? Vamos passar nanquim? Agora, bom, lembrem-se que, então, a gente vai ter a nanquim
0,05 para fazer detalhes internos e linhas de pesponto, que são linhas de costura aparente. E a 0,5 para fazer o contorno das peças, certo? Então, vamos lá. Eu posso continuar usando a minha régua nas regiões que são retas, né? Então, nessa parte aqui, quem quiser usar o limpa-tipos, pode usar. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Ó, esse daqui é o limpa-tipos. Eu tenho ele há muito tempo. Alguém tinha perguntado na última aula. E ó, eu tenho dó de usar, então eu sempre uso o mesmo tanto de massinha. Tem um tanto aqui que tá intocado. Mas então, limpa-tipos pra na hora que a gente for passar nanquim, a gente conseguir tirar esse excesso sem perder totalmente o desenho que tá embaixo, certo? É importante tirar um pouco do excesso para não ficar uma mistura muito bagunçada de lápis com caneta nanquim. Depois que passar a caneta, deixa ela secar e aí você pode vir com a borracha apagando o que ficou. É só para deixar nosso desenho mais limpo. Mas ó, se eu vir com uma borracha normal, eu consigo tirar o excesso também, sem muito... Só solta mais coisinha, né? Mais sujeirinha. Mas eu consigo tirar o excesso da mesma forma. Gente, ó, estão vendo que minha folha tá limpa? Ó, continua branquinha. Conforme a gente vai mexendo com grafite, pode ser que ela manche. Trabalhos bonitos não são manchados, ok? Então, sempre tomem cuidado com a limpeza da folha de vocês. Ó, então vamos lá. Voltei ela pra cima do corpinho pra não perder o parâmetro. E venho desenhando por cima do que eu já fiz a marcação, como forma de finalização do desenho. Então, ó, linhas de fora, eu passo a minha caneta. Certo? Linhas da barra. Aqui. Certo? E aí eu posso... Isso aqui eu vou fazer com a mão, sem a referência da régua. Acho que vai ficar melhor. A minha cava eu tenho que desenhar com a minha caneta mais fina, então não posso esquecer. A manga, eu ainda curvo ela com a minha caneta nanquim. A caneta nanquim, a gente precisa ter uma certa firmeza na mão, porque diferente do lápis a gente não vai conseguir apagar. Então, é normal ter uma certa dificuldade no começo, mas é uma questão de prática, tá? Quem tiver muita dificuldade, a gente pode pensar em alguns exercícios para vocês poderem praticar. Aqui, ó, na minha gola também, eu tenho que pensar no contorno dela. E agora sim, eu venho fazendo a parte interna com a minha caneta mais fininha. Então, a minha cava, que eu tava quase fazendo com a mais grossa. Mas aí eu lembrei. Certo?
E aí, eu tendo feito os meus contornos, eu vou para as minhas linhas de pesponto e acabamento. Então, aqui, ó, a gente olhou nas duas camisetas que o tamanho da bainha, o tamanho da barra eram diferentes. E até me perguntaram se a gente ia precisar trabalhar isso em escala. Não, não precisamos. A única coisa que a gente pode fazer é trabalhar com a representação delas aqui no desenho de uma forma diferente. Então, se eu tivesse uma bainha mais curta, eu faria o meu pesponto um pouquinho mais perto aqui da linha final. Como eu tenho a ideia, né, da minha blusa de referência, é uma bainha mais larga, eu jogo ela mais para cima. Mas essas especificações vão estar na descrição do desenho. Então, a gente não precisa se preocupar com escala. O importante é trazer para o visual do meu desenho a representação dessa informação. O que ajuda. Dependendo de onde você trabalha, de como a empresa faz, às vezes segue um padrão todo igual, visualmente, porém, na descrição, aí vai ter de fato a especificação. Daí é uma questão de ler a especificação para entender o modelo. Mas aqui é interessante a gente seguir uma lógica. Aqui embaixo, como eu fiz reto, eu vou usar a régua como parâmetro, tá? Vocês podem usar também. E aí a gente vai fazendo o nosso pespontinho. Vou fazer a mesma coisa na minha gola. Eu tenho um pespontinho aqui embaixo. Levando em consideração o meu modelo de referência, tá? Nem sempre vai ser assim. Tem gola que não tem pesponto nenhum. É normal. E aqui. Porque naquela blusa de referência a gente tem uma costura dentro e uma costura fora. Certo? E na parte das costas, eu preciso deixar ele mais escurinho. Então, tenho duas opções. Eu posso pintar com lápis. Eu posso, para deixar cinza, eu posso pintar com lápis cinza. Eu posso fazer achurinhas, que é o que eu vou fazer aqui para poder demonstrar para vocês. Que é quando eu pego a minha caneta e eu venho fazendo risquinhos, um pertinho do outro, para sinalizar que aquilo ali é uma parte do avesso que eu não preciso considerar no meu desenho. Ó. Ele fica bem bonitinho na representação do desenho. Certo? Ó, finalizei. Ainda ficou lápis aparecendo. Deixa eu apagar essa linha aqui. Ainda ficou lápis aparecendo, eu posso vir com a minha borracha e apagar. Não vai danificar o meu desenho. Certo? Ó, assim meu desenho técnico já tá bonitinho. Daqui a pouco eu vou finalizar as costas. Mas eu posso acrescentar um detalhe, assim, que pode ser interessante pro meu caimento, que é o quê? De fato, um detalhe de caimento. Eu vou pegar minha caneta mais fina e vou simular um certo movimento no tecido, mesmo ele já estando tudo reto, ó. Então, assim, ele já é um desenho técnico ok, certo? Bonitinho. Mas eu posso trazer mais um detalhe pra ele. Então, eu posso fazer algumas linhas que representem caimento. Aqui e aqui, por exemplo. Isso pode parecer uma coisa boba, mas visualmente ajuda numa melhor representação, assim. Se você quiser, é um detalhe que fica bonito no desenho.
Eu acho, pelo menos. E aí, mesmo que a gente não trabalhe com luz e sombra no desenho técnico, você pode acrescentar algum detalhe nessas partes. Bem levinho, tá? Desenho técnico não é desenho de observação, não é desenho realista. É só para dar um volume, é só para sair do óbvio e deixar isso visualmente mais interessante. Preciso disso? Não, não preciso. Mas eu posso para deixar ele mais interessante. E aí eu venho com o meu esfuminho. Se você não tem esfuminho, pode vir com o dedo, tá? Não tem problema. E ó, pensando que aqui a manga tá por baixo, posso, né, trazer um detalhe, uma coisa. E é interessante a gente testar esses diferentes tipos de... Aqui pra gola também. É interessante a gente começar a brincar com essa questão de luz e sombra. Por quê? Porque o desenho técnico, ele também pode ser um desenho criativo na hora que eu estou desenvolvendo a minha coleção. Nem sempre que eu estou desenhando a minha coleção, eu faço croquis belíssimos. Eu posso fazer esboços mais como desenho técnico, então focando ali só na estrutura da peça. E aí, se a gente começa a praticar essas questões de caimento, de luz e sombra, vai dando para vocês maior dimensão de como eu posso transformar isso em um desenho criativo, né? Na hora de planejar minha coleção. Ó, fica muito mais charmosinho. Só com umas linhas, umas linhas de volume, né? Aqui na gola, aqui um pouquinho na cava, na manga, certo? Eu vou fazer as costas e volto para poder mostrar para vocês o resultado final. Pronto, voltamos. Coloquei alguns outros detalhes para vocês verem. Lembrando que nesse primeiro momento, vocês só vão se preocupar em fazer a camiseta, não precisa descrever nada. Mas, a critério de curiosidade, para vocês já irem se familiarizando com a estrutura, né, desse desenho técnico, então eu coloquei algumas informações. O nome da peça, camiseta básica, que vai estar na ficha técnica, no caso, então eu coloquei aqui só para poder localizar essa folha. Identificação de frente e de costa, isso precisa ter, tá bom? Atividade de vocês vai sempre ter a peça e a identificação de frente e costas. E aqui, a título de curiosidade, então, eu puxei essas setas que geralmente são setas em vermelho, certo? Academicamente, eu aprendi dessa forma, mas na indústria a gente vai encontrar elas em preto mesmo, né? Eu vejo que não é uma regra que necessariamente é utilizada no mercado, mas eu acho que é interessante para a gente poder diferenciar. Então, basicamente, os meus detalhes eles vão estar descritos na minha ficha técnica através de um texto descritivo somado às minhas especificações aqui diretamente na peça. Então, eu vou puxar uma seta do meu detalhe e vou especificar. Aqui, eu puxei uma seta do decote das costas e coloquei assim, ó, limpeza, decote e costas, ombro a ombro. Isso daqui é uma descrição direta, objetiva e simplificada, para dizer que no meu decote das costas eu tenho uma limpeza, que é um debrunzinho, né? Limpeza é o debrum que cobre a costura, que a gente chama. Uma limpeza que é só na parte do decote das costas, ou seja, ele é só ombro a ombro. Certo? Que mais? Eu tenho aqui a especificação dos meus pespontos da frente, que diferente do das costas, eu vou rebater ele na galoneira. Rebater é quando eu faço uma costura por cima de uma outra, né? Fixando ela no lugar. Com o tempo a gente vai pegar esses detalhes. Aqui, ó, lembra que eu falei que a gente não precisava colocar costura em escala? Porque a gente vai puxar uma seta e vai descrever que a bainha tem 3 centímetros. Então, a gente não precisa ter essa especificação em escala, porque a gente vai descrever, certo? Tanto na manga quanto na bainha da cintura.
Percebam que eu não especifiquei aqui a bainha da cintura das costas e como eu já tinha especificado da manga das costas, eu não coloquei da manga da frente, porque daí a gente já entende que é tudo igual, não preciso ficar repetindo informação para não deixar meu desenho poluído, certo? Coloquei aqui nome desenho técnico só para preencher essa prancheta e no final assinei o meu nome. É interessante vocês terem o costume de assinar ali o nominho de vocês no final da folha, tá bom? Bom, basicamente essa é a estrutura do desenho técnico, é isso que a gente vai fazer durante todo o nosso semestre com modelos diferentes. Esse é o modelo mais simples de roupa que a gente tem, né? Uma camiseta básica. E aí a ideia é que a gente explore modelos diferentes, nomenclaturas diferentes e acabamentos diferentes. Vou tentar sempre trazer em imagem ou físico mesmo esses acabamentos para vocês irem se familiarizando. E com relação ao uso dos maquinários, como por exemplo eu coloquei aqui, ó, rebater na galoneira, não precisa se preocupar. Eu vou tentar montar também um material de referência para vocês, mas também não é algo que eu vou cobrar nesse primeiro momento. O importante é a gente ser introduzido a esse universo de construção do vestuário e entender que tudo é um pouco mais específico ali do que a gente acha inicialmente. Então, estar aberto para receber sempre muitas informações e ir em busca de muitas informações também. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, no horário de atendimento às terças-feiras, das 6 às 7 horas da noite, que eu vou estar lá no laboratório de costura. Ou mesmo em aula, se vocês preferirem. Espero ter ajudado e que vocês consigam aí chegar na próxima aula já com essa atividade encaminhada, tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau!